Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais uma aula de história. Lembrando que essa daqui é uma continuação daquela aula sobre as cruzadas, beleza? Teve as cruzadas, só contextualizando, teve as cruzadas e teve consequência das cruzadas. Aqui é um pouco depois daquelas consequências que a gente falou. A gente vai estudar sobre o renascimento comercial e renascimento urbano também, gente. Lembrando que a vida começou a se tornar mais tranquila depois das cruzadas. Por quê? Porque eles tiveram acesso a novas maneiras de produção, avanço tecnológico na agricultura, e eles começaram a ter mais comida. E lembrando que um moinho de água naquela época fazia o trabalho de 40 homens, mais ou menos. Ou seja, começou a faltar trabalho. O trabalho no campo se tornou mais fácil, com a charrua, com moinhos de água e tudo mais. Começou a se tornar tão fácil que foram demitindo pessoas. Os senhores feudais não precisavam de tanta gente no campo trabalhando. E com isso, o avanço começou a diminuir o dinheiro dos senhores feudais, porque eles perderam muita grana na época das cruzadas, e as pessoas começaram a ir mais para as rotas comerciais. Por quê? Porque estava tendo muito avanço no comércio com a nova rota, reabriram, né, a rota do Mediterrâneo. Então, o comércio entre o Oriente e a Europa estava muito próximo e estava dando muito dinheiro. E nessa época, a vida começou a se tornar tranquila, as pessoas começaram a viver mais, a população cresceu e começaram a criação das cidades também, gente. E acesso à cidade, as pessoas começaram a morar nas rotas comerciais. Por quê? Porque eles começavam a vender aqueles produtos. Pensa assim, hoje em dia, uma rota comercial, no caso, seria o quê? Rio-São Paulo, é uma rota que tem bastante comércio entre as duas cidades. Na época, durante a rota tinha os próprios comércios, entre um feudo e outro. E essas pessoas também começaram a habitar o quê? Áreas de peregrinação, onde tem gente, a pessoa precisa comer e precisa comprar coisas. Na área de peregrinação, ou até mesmo em igrejas e castelos, as pessoas se habitavam ali próximo e vendiam seus produtos. Pensa só quantas rotas tinha no caminho de São Tiago de Compostela. Até hoje conhecida essa rota de peregrinação. Agora imagina nessa época, era super explorada. E outra coisa também, começou essas pessoas habitarem juntas, esses comerciantes, que começou a se chamar de burgos. Lembra disso? Burgos. O que é isso? Lembra de quê? Burguesia, né? Então, burguês era a pessoa que vivia nos burgos. Burgos era o quê? Junção de comerciantes. A área que eles moravam, a área que eles vendiam, era chamado de burgos. Outra coisa também, começou a surgir, a ter uma necessidade maior de mão de obra qualificada. E aquele homem, por exemplo, um forjador, que estava lá na sua loja, ele tinha uma atividade comercial, ou até mesmo um pedreiro que tinha a sua equipe, ele ganhava muito dinheiro. E eles dividiram essa equipe em classes, que seriam os mestres de ofício, os aprendizes e os jornaleiros. Só que essas atividades são conhecidas até hoje como o quê? Manufatureiras, ou seja, manufatura, mãos, lembra? Trabalhar com as mãos. Mais pra frente a gente vai ver a maquinofatura, que é as máquinas fazendo o trabalho. Nesse caso era a manufatura. Aí vamos lá, falar sobre cada um desses cargos. Mestre do ofício, era aquele cara que já sabia, aquele mestre de obra, aquele forjador, um cara que era dono da loja, suas vestimentas eram diferentes, e ele normalmente trabalhava sozinho, mais afastado, na dele. E as pessoas já sabiam quem era o dono da loja, o dono do estabelecimento, pelas próprias roupas. Depois do mestre de ofício, tem quem? O aprendiz, que é o ajudante de pedreiro. É o aprendiz, o cara que está aprendendo aquele serviço. Já pelo nome já diz, né? Aprendiz. Só que esse aprendiz, ele precisava de supervisão, que eram os jornaleiros. O jornaleiro, gente, não era o cara que vendia jornal e nem fazia jornal, não. Era o cara que acompanhava. Ele tinha o conhecimento técnico, mas não tinha o dinheiro para ter uma loja. Então ele ficava acompanhando o aprendiz. Só que com o passar do tempo, com estilos de artes e tudo mais, eles começaram a padronizar aquele tipo de serviço.
E essas atividades, esse órgão regulamentador era conhecido na época como cooperações de ofícios ou guildas. Essas guildas, lembra de guild dos joguinhos, né? Defender uma guild. Era parecido. Era um grupo que participava e ficava fiscalizando as obras se estavam com a qualidade específica. Só que esses artesãos, esses mestres de ofício e tudo mais, tinham que pagar um dinheiro lá. Igual hoje tem que pagar o CRM, no caso dos geógrafos, tem que pagar o CREA. Então, tem vários de sindicatos que ajudam. Então, hoje em dia tem sindicato para tudo. E eram como se fossem os sindicatos da época. E com esse avanço todo, esse dinheiro circulando, começando a criar grandes cidades na época, o que aconteceu? A pirâmide social deu uma mudadazinha lá. Lembra que eu falei que eu ia explicar na próxima aula? É hoje. O que acontece? O topo da pirâmide continuava com o clero, com a igreja, sempre se estabelecendo. Elas tinham um avanço científico muito grande, eles estudavam bastante. E abaixo dela era os senhores feudais, agora passou para os burgueses, com o surgimento da burguesia. Eles começaram a ter mais dinheiro do que os senhores feudais. Por quê? Porque eles investiram pesado na época da cruzada e com esse investimento forte e os seus servos saíram de lá, eles começaram a perder dinheiro. E ao mesmo tempo eles perderam espaço. Por quê? Porque antes eram concentrados feudos e agora são as cidades. Então começou a mudar o quadro aí. No caso aqui, os senhores feudais, em terceiro nível da pirâmide, de cima para baixo. E depois vem os servos, que foi mudando. Os servos viraram trabalhadores das guildas. Tinha os servos e os trabalhadores das guildas, como nós vemos aqui. São os jornaleiros e os aprendizes. Beleza, gente? Espero que tenha tudo ficado compreendido certinho. E qualquer coisa, comenta aqui que a gente vai tirar a dúvida, beleza? Falou, tchau, tchau, até mais.